Ela entrou sorrindo, sem imaginar que os próximos minutos iriam destruir seu mundo. Em segundos, a calma exterior de Catherine desmoronou. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto os médicos revelavam uma verdade que nenhuma mãe deveria ouvir. Por que esse exame foi mantido em segredo até agora? Por que o palácio foi pego de surpresa? E o que isso significa para o príncipe Louis e para a monarquia? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Tudo começou como uma convocação comum, daquelas que Catherine já havia atendido inúmeras vezes. Um pedido discreto, um tom educado, sem aviso prévio, sem urgência. No entanto, algo na coincidência parecia errado, como se o próprio ar tivesse mudado antes mesmo de ela cruzar a soleira. Os corredores do palácio tinham o hábito de sussurrar antes de falar. E desta vez, o silêncio era ensurdecedor. Lá dentro, o ambiente era clínico, contido e sério demais para o que lhe haviam dito serem assuntos de rotina. Louis havia passado por avaliações, sim, mas garantiram que se tratava de verificações de desenvolvimento preventivas, monitoramento padrão, nada que justificasse alarme, ou, pelo menos, era o que ela acreditava. Mas os rostos do outro lado da mesa contavam uma história diferente. Expressões tensas, pausas calculadas, palavras escolhidas com precisão cirúrgica. Então veio a linguagem para a qual nenhum pai está preparado. Termos que soavam definitivos. Frases que carregavam peso. Os médicos não especulavam. Não amenizavam as palavras. Falavam como se a conclusão já tivesse sido alcançada há muito tempo, como se aquele momento tivesse sido apenas adiado, não descoberto. E foi esse adiamento que a destruiu. A constatação de que algo tão sério vinha se desenrolando silenciosamente por trás de garantias e protocolos. A compostura de Catherine se quebrou, não suavemente, mas completamente. Testemunhas descreveriam mais tarde o som de uma cadeira arrastando, uma inspiração brusca, mãos tremendo enquanto a realidade se impunha. Não era confusão, era o choque colidindo com a culpa, o tipo de choque que levanta perguntas impossíveis. Como pude não perceber isso? Quem sabia antes de mim? Por que agora? Em poucos minutos, as máquinas do palácio entraram em ação. Os telefones silenciaram. Os canais internos foram bloqueados. As conversas foram interrompidas no meio da frase. Ordens foram emitidas sem explicação. Os auxiliares se moviam rapidamente, não para confortar, mas para conter. Conter informações. Contenha a reação. Contenha a própria Catarina enquanto ela era conduzida para longe de olhares curiosos. Testemunhas dizem que ela desapareceu por um corredor privado, o rosto pálido, os olhos vermelhos, o peso de algo irreversível se abatendo sobre seus ombros. Os funcionários foram instruídos a não falar, não especular, não se lembrar do que tinham visto, porque o que quer que tivesse sido revelado não deveria ir além daqueles muros, mas segredos têm o hábito de vazar por frestas que ninguém percebe a princípio, e enquanto Catarina era deixada sozinha com o tipo de medo que redefine o mundo de uma mãe, o palácio já se preparava para o impacto. Sabia que aquele momento não poderia permanecer enterrado para sempre. Mas, para realmente entender o peso deste momento, precisamos voltar aos sintomas que ninguém notou e aos sinais que o palácio tentou ignorar. Ele era a luz brincalhona do palácio. Mas, por trás do sorriso travesso de Louis, havia sinais sutis que passaram despercebidos por muitos, ignorados por alguns e descartados como apenas uma fase. Agora,
Esses sintomas parecem aterrorizantes em retrospectiva. Quais eram as pistas e quem as escondeu? Tudo começou com pequenas coisas, quase imperceptíveis a princípio. Uma demora para formar palavras, momentos em que sua coordenação motora falhava, pausas silenciosas durante as brincadeiras que antes pareciam imaginação, mas agora soam alarmantes. A agenda real era agitada, repleta de aparições, compromissos, fotos posadas, e a expectativa era de que o príncipe Louis sorrisse para Kianon. Mas, por trás daquelas imagens cuidadosamente selecionadas, havia momentos de confusão, hesitação e um silêncio que ninguém queria nomear. Nos eventos, a equipe começou a notar a rapidez com que Louis se cansava. Alguns minutos acenando, depois agarrado à mão de Catherine, visivelmente exausto. Vídeos surgiram online mostrando-o distraído durante as cerimônias, piscando lentamente, distante. Os fãs acharam adorável. Os comentaristas disseram que ele estava simplesmente sobrecarregado, mas algumas pessoas próximas começaram a cochichar. Algo não parecia certo. Foi a babá quem primeiro expressou isso em voz alta, suavemente e com cuidado, para uma auxiliar mais experiente. Ela tinha visto outras crianças crescerem. Louis era diferente. Ela notou como ele tinha dificuldade em seguir instruções, como seu equilíbrio vacilava, como ele frequentemente congelava quando estava muito estimulado. Ela não estava sugerindo pânico, apenas preocupação. Mas preocupação na máquina da realeza pode ser perigosa. Catherine ouviu. Ela sentiu muito antes de lhe contarem. Uma mãe sempre sente. A ligação que ela tinha com Louis era forte, silenciosa, e Leticia dizia que algo estava errado. Mas toda vez que ela tocava no assunto, toda vez que sua voz tremia de preocupação, ela era recebida com sorrisos forçados e palavras de consolo lacônicas. Os meninos se desenvolvem de forma diferente, disseram. Ele está sob os holofotes, acrescentaram. Ele só precisa de tempo. Mas não era o tempo que ela temia. Era aquilo que eles estavam perdendo tempo ignorando. Vídeos de família, antes repletos de alegria, agora eram reproduzidos como presságios trágicos. Aquele vídeo de aniversário em que Louis não respondia ao seu nome. A foto no jardim em que ele olhava para o nada, com uma expressão vazia por segundos a mais do que o necessário. Catherine começou a revê-los repetidamente, procurando padrões, implorando por uma interpretação errônea. Mas a verdade estava ficando cada vez mais clara. Especialistas já haviam sido contatados de forma discreta e silenciosa. Catherine queria certeza. Não especulações de tabloides, não protocolos, mas respostas. Os exames foram ordenados, mas em algum ponto entre o pedido e a execução foram adiados. Alguém no palácio havia deliberadamente pressionado o botão de pausa. O raciocínio era previsível. Imagem, momento oportuno, privacidade, mas o custo era imperdoável. Louis estava escapando pelas brechas de uma instituição preocupada demais com a própria imagem para proteger a sua. E a mulher que sempre se comportara com elegância, que aprendera a sobreviver com graça sob o rígido jugo do dever real, começava a quebrar esse silêncio. E justamente quando Catarina começou a exigir respostas, a política palaciana tomou conta, deflagrando uma batalha que colocaria os instintos maternos contra a tradição real. Ela implorou por esclarecimentos. Deram-lhe o protocolo. Atrás dos muros dourados do palácio, os apelos silenciosos de Catarina foram ignorados por conselheiros leais não a ela, mas à coroa. Que segredos eles estavam protegendo? E até onde foram para atrasar a verdade?
Nos dias que se seguiram ao diagnóstico inicial, Catarina se viu não em guerra com uma doença, mas com uma instituição. Ela não buscava manchetes ou holofotes. Ela buscava segundas opiniões, consultas adicionais com especialistas renomados, além daqueles escolhidos a dedo pelo palácio. Mas a resposta era sempre a mesma. Não, ainda não. Não é necessário, não é recomendável, e por trás de cada negativa cuidadosamente elaborada, havia a mesma mensagem. Espere, fique quieta. Mantenham-se na linha. Os assessores insistiram na cautela. Consideraram as conclusões preliminares. Enfatizaram que nada estava confirmado, que sair dos canais oficiais poderia causar preocupação desnecessária e que qualquer passo em falso poderia desencadear um frenesim na mídia. Mas, para Catherine, aquilo parecia algo muito mais sinistro, contenção. A verdade não estava sendo examinada, mas sim controlada. Cada tentativa de obter mais esclarecimentos era recebida com evasivas, atrasos ou frieza burocrática. Não era apenas indiferença, era resistência calculada. A tensão aumentou rapidamente entre Catarina e seu secretário particular. Uma figura que, por muito tempo, foi considerada uma de suas aliadas mais próximas. Fontes dizem que ela o confrontou no final de uma noite, com a voz baixa, mas trêmula de raiva. "Por que você está protegendo a instituição e não meu filho?" perguntou. Nenhuma resposta a satisfez, porque não havia resposta possível. William, sempre um exemplo de serenidade, viu-se encurralado. Era pai e futuro rei. Um homem profundamente apaixonado pela esposa, mas criado para servir a algo maior do que ele próprio. Catherine se apoiou nele em busca de suporte, mas fontes internas afirmam que sua postura era frequentemente cautelosa, indecisa. Ele pedia paciência, solicitava fé no processo, mas o processo a estava sufocando. Charles havia sido informado, instruído com precisão, e ainda assim sua resposta foi, segundo relatos, desdenhosa, até mesmo fria. Ele falava de dever, de narrativa, de legado. Catherine teria notado que ele nunca disse a palavra Louis para ela, e essa omissão dizia tudo. E então, nas sombras, Camila agiu. Ela não falou publicamente. Não precisava. Sua influência fluía nos bastidores, sutil, mas decisiva. Muitos acreditam que foram as pessoas próximas a Camila que a aconselharam a não fazer mais testes, que interpretaram as preocupações de Catherine como reações emocionais exageradas e que sugeriram discretamente que a futura rainha estava se tornando difícil de controlar. Sussurros se transformaram em murmúrios. Murmúrios moldavam decisões. Catherine não estava apenas sendo ignorada. Ela estava sendo silenciada. Seus instintos, sua voz, sua autoridade materna, tudo diminuído sob o peso da tradição e do controle. E cada porta em que batia se fechava um pouco mais rápido. Ela não lutava mais por respostas. Ela lutava pelo direito de fazer perguntas, mas segredos só podem ser enterrados por um tempo limitado. E quando o vazamento finalmente aconteceu, não foi um gotejamento. Foi uma explosão. Não era para vazar. Mas uma mensagem criptografada mudou tudo. Um vazamento vindo das profundezas da ala médica do palácio, anônimo, arrepiante e inegavelmente real, incendiou a mídia especializada na realeza. Quem vazou e por que agora? A mensagem chegou sem aviso prévio. Um único e-mail criptografado enviado a um jornalista veterano conhecido por revelar histórias que outros não ousariam abordar. À primeira vista, parecia implausível, íntimo demais, sensível demais, perigoso demais para ser verdade. Mas, dentro daquele arquivo,
havia detalhes que apenas um punhado de pessoas dentro dos muros do palácio poderia saber. Terminologia médica, datas, observações, especificidades tão precisas, tão perturbadoramente exatas que o jornalista não hesitou. A história era explosiva demais para ser mantida em segredo. Em poucas horas, uma tempestade se instaurou. O e-mail continha o que parecia ser um memorando interno do palácio. Frio, clínico e devastador. Descrevia um diagnóstico que nunca havia sido reconhecido publicamente. Mencionava divergências internas sobre a divulgação dos resultados e, o mais condenatório, revelava que as descobertas eram conhecidas há semanas. As implicações eram catastróficas. Não apenas uma crise médica, mas uma traição. Não apenas uma criança em perigo, mas um sistema construído sobre o sigilo ruindo por dentro. A equipe de comunicação do palácio entrou em pânico total. As comunicações foram paralisadas. Reuniões de emergência foram convocadas. O controle de danos não era apenas necessário, era tarde demais. O vazamento havia ultrapassado o sistema de contenção e agora estava fora de controle. Os veículos de comunicação noticiaram o fato em tempo recorde. As manchetes estampavam especulações. Especialistas opinaram sobre a situação sem confirmação. E em todo o mundo, uma hashtag surgiu como tendência. #PrayForLouis. O público, pego de surpresa e com o coração partido, exigiu respostas, mas o palácio não tinha nada a oferecer. Ainda não. Catarina descobriu não por meio de seus assessores, nem por seu marido, mas pelo celular. Uma notificação exibia uma manchete que ela não havia autorizado, para a qual não havia se preparado, nem sequer fora avisada. Fontes internas dizem que ela ficou furiosa, não com o jornalista, nem mesmo com o vazamento, mas com o silêncio que obrigou alguém a agir nas sombras, na instituição que havia transformado o desespero na única forma de revelar a verdade. E então, os sussurros começaram. Quem teria feito isso? Teria sido alguém próximo a Catherine ou alguém tentando sabotá-la por dentro. Alguns sugeriram que foi um ato de rebeldia. Outros sussurraram sobre sabotagem intencional, uma manobra calculada para criar o caos. Nomes foram divulgados, funcionários foram interrogados, a lealdade foi questionada a portas fechadas. Mas o vazamento fez mais do que expor uma condição. Expôs uma mentira. Rasgou a fachada impecável que o palácio levara décadas para construir e colocou Catherine no centro de uma tempestade que nenhum assessor de imprensa conseguiria controlar. Mas, mesmo em meio ao caos, uma verdade se destacava acima de todas as outras: o próprio resultado do exame. E a realidade devastadora que ele revelou. Não se tratava apenas de um diagnóstico. Era uma bomba que remodelaria a linhagem real, abalaria o público e assombraria Catherine para sempre. Quando as palavras saíram da boca do médico, o ar pareceu escapar da sala. O que isso significa para Louis e para o futuro da monarquia? O relatório vazado confirmou o que Catherine temia, mas seu conteúdo foi ainda mais longe. A condição era rara, neurológica, progressiva, uma anomalia genética que havia escapado à detecção precoce, mas que agora apresentava sintomas inegáveis. Os médicos a descreviam com um distanciamento frio, mas as implicações por trás de suas palavras estavam longe de ser frias. Não havia cura, apenas tratamento e nenhuma garantia de normalidade, apenas anos de incerteza. O prognóstico era cauteloso, mas sombrio. Louis enfrentaria desafios que evoluiriam com o tempo. Fala, habilidades motoras,
Desenvolvimento cognitivo. Cada etapa seria uma batalha. Poderia haver dias de progresso, mas também haveria regressão. O futuro seria imprevisível. Não para ele, não para a família, e certamente não para a monarquia que um dia esperou que ele estivesse ao lado do irmão na varanda do palácio de Buckingham, acenando para uma multidão de súditos devotos. Dentro do palácio, as consequências foram imediatas. Os conselheiros se mobilizaram não por empatia, mas por instinto de autopreservação. As conversas deixaram de ser sobre cuidados. Tratava-se de consequências. Se Louis não fosse mais um herdeiro viável, o que isso significaria para a imagem pública, para a sucessão, para a ilusão de estabilidade que a monarquia tanto se esforçava para manter? Os planos tiveram que ser refeitos, as mensagens tiveram que ser reescritas e, em meio a tudo isso, estava uma mãe devastada. Fontes internas dizem que Catherine desabou ao ouvir a explicação completa. Não foi silenciosa, não foi controlada, foi visceral. Segundo relatos, ela gritou, soluçou, agarrou o peito como se tentasse arrancar a dor à força. Uma fonte recordou suas palavras gravadas na memória. Não, Louis, qualquer um, menos ele. A dor era total. E, no entanto, mesmo em meio à sua agonia, a máquina do palácio não parou. A coroa não esperou. O calendário não mudou. As paredes permaneceram indiferentes. A reação de William, em contraste, foi de fúria. Não contra Catherine, nem mesmo contra o destino, mas contra si mesmo, contra o palácio, contra os conselheiros que lhe disseram que tudo estava sob controle, contra as vozes que imploravam por paciência quando as evidências exigiam urgência. A culpa o consumiu. Ele havia confiado com muita facilidade, acreditado nos relatórios impecáveis, ignorado os momentos que agora o assombravam em uma memória em câmera lenta. Pela primeira vez, William enxergou a instituição não como um legado a ser herdado, mas como uma máquina capaz de sacrificar seus próprios filhos, e essa máquina havia falhado com o filho deles. O diagnóstico marcou o início de uma nova realidade. Louise precisaria de cuidados constantes, em constante evolução e profundamente pessoais. Deveres reais, expectativas públicas, tudo isso precisaria ser reconsiderado, reescrito, talvez abandonado por completo, porque o menino, que outrora se erguia orgulhosamente na varanda do palácio, agora enfrentava uma vida que se desenrolaria longe dos holofotes, em terapias e hospitais, não em cerimônias e coroações. E, no entanto, enquanto Catarina lamentava o que poderia ter sido, outros já rondavam o trono com ambição silenciosa. Mas, enquanto Catarina sofria, outros tramavam, porque o poder na corte real nunca dorme. Enquanto Catarina lamentava, Camila manobrava. Fontes dizem que ela encarou o diagnóstico de Louis não como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Um vácuo de poder estava se formando, e Camila estava pronta para explorá-lo. Mas a que custo? Enquanto o palácio projetava publicamente uma postura de união, nos bastidores, as fissuras se abriam. E no centro dessa silenciosa fratura permanecia Camila, composta, calculista e curiosamente impassível. Fontes internas relataram que, ao saber do diagnóstico de Louis, a reação de Catherine foi tudo menos emotiva. Um assessor teria citado suas palavras exatas. É lamentável, mas esclarecedor para ela. Não era luto, era uma reorganização, daquelas que abrem portas para aqueles pacientes o suficiente para esperar. Quase imediatamente, as discussões começaram a mudar pelas costas de Catherine.
Conselheiros alinhados a Camila começaram a sugerir que a princesa Charlotte deveria ter sua situação acelerada, que a linha de sucessão deveria permanecer intacta. E, se Louis não fosse mais viável, ajustes precisavam ser feitos de forma rápida e eficiente. O tom era profissional e frio. Não havia espaço para empatia, apenas para manter a imagem e a continuidade. O círculo de Camila não estava perdendo tempo com o luto, estava se mobilizando. Começaram a acontecer reuniões, pequenas, informais, mas com um propósito, e Catherine não foi convidada. Um relatório particularmente chocante descreveu Camila convocando uma reunião discreta na ala privada sem o conhecimento de Catherine, onde assessores discutiram narrativas da mídia, papéis futuros e a imagem da sucessão. Sem mãe, sem esposa, apenas poder e política. Quando Catherine descobriu, ficou furiosa. As tensões entre as duas mulheres, há muito tempo latentes, finalmente explodiram. Catarina, ainda abalada com a condição do filho, confrontou Camila não com decoro, mas com fúria. Fontes dizem que ela exigiu transparência, respeito e inclusão. Camila teria respondido com frieza: a monarquia deve perdurar. Não era nada pessoal. Ela insistia que se tratava de sobrevivência. Mas, para Catarina, a mensagem era clara. Seu luto era inconveniente. Seu silêncio era esperado. Carlos, outrora visto como o frágil centro da unidade real, permaneceu perturbadoramente passivo. Recusou-se a intervir. Aqueles próximos à situação alegavam que ele justificava sua inação como estabilidade através da neutralidade. Mas outros a viam como covardia, uma falha em proteger seu filho, seu neto, ou a mulher que sua família um dia implorou à nação que aceitasse como sua futura rainha. William, observando tudo isso, começou a mudar. O vínculo que outrora tentara manter com sua madrasta começou a se desfazer. Ele testemunhou as maquinações silenciosas. Ouviu os sussurros e, à medida que sua lealdade ao pai vacilava, seu desgosto pela política palaciana aumentava. Sua esposa estava sendo marginalizada. Seu filho estava sendo apagado. E agora, ele via Camila dar passos rumo a um futuro que não incluía Louis. Mas Catherine não ficaria em silêncio. Não mais. E o que ela fez em seguida surpreenderia até mesmo seus aliados mais próximos. Esperava-se que ela se entregasse à tristeza. Em vez disso, Catarina acendeu como um incêndio. Seu próximo movimento não foi real. Foi maternal, instintivo e imparável. Num único golpe, ela reescreveu a narrativa do palácio, forçando a coroa a segui-la. O palácio queria silêncio, mas o que eles receberam foi um estrondo. Apenas alguns dias depois de ser deixada de lado, depois de ser excluída das decisões relativas ao próprio filho, Catarina agiu com uma clareza e fúria que ninguém previu. Sem aviso prévio, sem consulta e totalmente fora do protocolo real, ela publicou uma declaração. Não através do palácio, não com aprovação, mas diretamente, crua e sem filtros, ao povo. A mensagem foi breve, mas sísmica. Louis não está derrotado. Ele é nosso, e não nos calaremos. Essas 12 palavras quebraram a fachada. Pela primeira vez na história moderna da realeza, um membro sênior da família real ultrapassou o controle férreo da instituição e falou diretamente ao mundo, não como duquesa, não como futura rainha, mas como mãe. Não foi diplomacia, foi desafio e atingiu como um raio. A resposta do público foi imediata. A declaração viralizou em poucas horas.
Milhões de pessoas compartilharam suas palavras. Canais de notícias foram obrigados a reescrever suas manchetes. Jornalistas elogiaram a honestidade. Celebridades manifestaram seu apoio. E do lado de fora dos portões do palácio, algo extraordinário aconteceu. Flores chegaram, milhares delas. Cartões, desenhos, orações, mensagens escritas por crianças, mães e desconhecidos. Não apenas simpatia, mas solidariedade. E com a demonstração de apoio veio a indignação. O público exigia saber por que o palácio havia permanecido em silêncio, por que Catarina havia sido deixada para falar sozinha, porque a monarquia não havia protegido uma criança de 5 anos de sabotagem interna e manipulação da mídia. Hashtags se tornaram tendência. Artigos de opinião surgiram em grande número. A história já não era sobre um diagnóstico, era sobre um acobertamento, e Catarina o havia exposto. Guilherme, já desiludido com os jogos que se desenrolavam nos bastidores do palácio, fez uma escolha. Pela primeira vez, ele se alinhou publicamente não com a instituição, mas com sua esposa. Ele republicou a mensagem dela. Ele acrescentou 3 palavras próprias: "Estamos juntos". Essas palavras causaram um choque nos círculos reais. O futuro rei havia tomado partido, e não era a coroa. Dentro dos muros do palácio, a atmosfera tornou-se volátil. Charles não estava mais protegido pela neutralidade. Ele foi forçado a se expor, pressionado a apoiar a estratégia discreta de Camila ou a revolução pública de Catarina. Mas sua hesitação só agravou a situação. Enquanto ele permanecia indeciso, os assessores do palácio começaram a se dividir em facções. Uma fonte descreveu a situação como uma guerra sem espadas, mas com consequências. Em meio à tempestade, Catarina continuou em frente. Ela não apenas defendeu Luís, como começou a redefini-lo. Não mais o príncipe frágil escondido da vista, Luís se tornaria algo mais. Não um herdeiro, não um símbolo da realeza, mas um farol. Catherine entrou em contato com especialistas, instituições de caridade e grupos de defesa. E planos foram elaborados para lançar uma nova iniciativa voltada para crianças com doenças neurológicas. Não se tratava de títulos, tratava-se da verdade, da visibilidade, da força na vulnerabilidade. Ela não estava pedindo permissão. Ela não estava seguindo as regras. Ela as estava reescrevendo. Mas a postura de Catarina teve um preço. E a próxima traição viria de alguém que ela jamais esperaria. O vazamento não apenas prejudicou o palácio, como também destruiu a confiança. E quando o informante foi finalmente desmascarado, Catherine ficou sem palavras. Alguém próximo a ela, alguém em quem ela confiava a vida de Louis, havia vendido sua dor em troca de manchetes. A investigação prosseguiu discretamente a princípio. Ninguém queria admitir a verdadeira extensão da traição. Equipes de segurança cibernética foram acionadas discretamente, mensagens rastreadas, registros de chamadas examinados. A pressão vinha não só do palácio, mas da própria Catarina, que exigia saber como algo tão íntimo, tão devastador, havia sido entregue à imprensa com precisão cirúrgica. E então, um nome surgiu, um que ela jamais esperaria. A fonte do vazamento, uma assessora de longa data, não apenas uma funcionária, mas uma figura constante no cotidiano de Catarina. Alguém que estivera presente por anos, durante as gestações, nas lágrimas, nos primeiros marcos do desenvolvimento de Luís. Alguém que um dia o embalou para dormir. A traição não foi apenas profissional, foi pessoal, foi brutal.
O que se seguiu foi ainda mais horrível. Registros financeiros expuseram uma série de pagamentos discretos provenientes de uma empresa de fachada no exterior, com dinheiro ligado a um grupo de mídia há muito suspeito de ter conexões com a equipe de Camila. A sugestão não era sutil. Alguém havia orquestrado tudo isso. Alguém havia comprado acesso ao luto de Catherine, não pela verdade, mas pelo controle. Quando soube disso, Catherine teria desabado. Não de forma dramática, não para causar impacto, mas sim devido ao peso emocional avassalador de tudo aquilo. Sua voz, segundo fontes próximas, embargou enquanto ela sussurrava as palavras que ninguém jamais pensou que ouviria dela. Eu não tinha mais ninguém. Naquele momento, não se tratava apenas de uma quebra de confiança. Foi a desintegração de um espaço seguro. A constatação de que até mesmo as pessoas mais próximas a ela tinham seu preço. O apoio foi interrompido, retirado. Foram emitidas declarações, mas o seu dano era irreversível, e o público, observando de fora, percebeu a frieza da resposta do palácio. Não viram escândalo, viram sabotagem. A lealdade à monarquia começou a ruir. As pessoas não queriam mais comunicados de imprensa cuidadosamente elaborados pelo palácio. Eles queriam responsabilização, queriam justiça. E, acima de tudo, queriam que Catherine se reerguesse. E ela se reergueu. Embora arrasada, Catherine não recuou. Ela começou a cortar laços, silenciosamente, eliminando as últimas lealdades de seu círculo íntimo. Sem alarde, sem manchetes, apenas silêncio e estratégia. Jurou nunca mais ser pega de surpresa. Jurou reconstruir seu mundo tijolo por tijolo. Desta vez, em seus próprios termos. Chega de sorrir por tradição. Chega de pedir permissão. Ela havia aprendido o preço do silêncio. E agora, ela havia terminado de pagá-lo. E enquanto a poeira assenta, uma última pergunta permanece. Que futuro aguarda o príncipe Louis? Ele pode nunca usar uma coroa, mas definirá uma geração. Nas sombras da dor e da traição, um novo caminho surge para Louis, para Catherine e para a própria monarquia. Mas a estrada à frente está longe de ser certa. Após a tempestade, Catherine fez uma escolha. Não recuar, não reparar, mas reconstruir. E desta vez, não apenas por si mesma, mas por todas as crianças que foram negligenciadas, diagnosticadas erroneamente ou marginalizadas. Ela lançou uma fundação discretamente a princípio, mas com um propósito. Sua missão era clara: criar recursos, educação e apoio emocional para famílias que enfrentam o mesmo tipo de diagnóstico que havia transformado o seu próprio mundo. A iniciativa levou o nome de Louis não como um símbolo de fragilidade, mas de resiliência inabalável. Este não foi um projeto por vaidade. Catherine se entregou a ele com toda a força de sua dor, sua raiva e sua lucidez. A fundação não foi um esforço secundário. Foi a guerra dela, uma guerra contra o silêncio, contra o estigma, contra o sistema que lhe dizia para sorrir enquanto seu filho sofria a portas fechadas. E o mundo respondeu. As doações chegaram em grande quantidade. Pais escreveram cartas, médicos se ofereceram para colaborar. O palácio, antes hesitante, viu-se obrigado a reconhecer algo que tentara suprimir. Que a compaixão, e não o protocolo, era o que o povo agora exigia. Enquanto isso, Louis, protegido, mas não mais escondido, iniciou sua própria jornada silenciosa. Catherine tomou a ousada decisão de compartilhar vislumbres de sua terapia, de seu progresso, de sua luta,
não em detalhes completos, mas o suficiente para despertar a consciência e humanizar um menino que antes estava destinado a ser apenas uma nota de rodapé. A presença de Luís XVI começou a redefinir o significado de ser da realeza. Não perfeito, não roteirizado, mas real. Sua bravura, sua vulnerabilidade tornaram-se símbolos não de fraqueza, mas de força. E nessa transformação, Guilherme e Catarina tornaram-se inabaláveis, unidos, não mais seguindo as regras do palácio, não mais se curvando à tradição. Sua parceria, forjada na agonia da verdade, agora estava enraizada em algo muito mais poderoso do que a cerimônia. Eles se posicionaram não apenas como herdeiros de um trono, mas como pais lutando por mudanças. E ao fazer isso, conquistaram algo que nenhum título poderia garantir: a lealdade inabalável do povo. Enquanto isso, Carlos XVI desapareceu no pano de fundo de sua própria monarquia. Seu silêncio durante o escândalo, sua recusa em tomar partido, deixou uma cicatriz indelével. Os índices de aprovação despencaram. A simpatia do público esfriou. Onde antes inspirava respeito discreto, agora era acusado de covardia. Camila também se viu cada vez mais isolada, sua influência diminuindo sob o peso de uma narrativa que não conseguia controlar. Mas Catarina ascendeu, não por decreto, não por herança, mas por convicção. Ela se tornou a voz de uma nova geração da realeza, moldada não por diamantes e dever, mas por devoção e desafio. A monarquia, outrora símbolo de perfeição inatingível, começou a evoluir. E foi Catarina, não Carlos, quem liderou essa evolução, não com autoridade, mas com autenticidade. Louis talvez nunca se sente no trono, mas sua história, sua jornada, já remodelou o palácio por dentro. Ele expôs as rachaduras. E através dessas rachaduras, algo inesperado floresceu. Verdade. E embora os muros do palácio ainda guardem seus segredos, Catarina já conquistou o coração do povo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.